Você acorda e acha que seu dia ainda nem começou, mas o jogo já começou antes mesmo de você abrir os olhos. Ele começa no primeiro olhar que você lança, na primeira resposta que escolhe dar ou não dar, no tom da sua voz, no tempo que você demora para responder, no jeito que você entra em uma sala ou se cala quando todos falam. É ali que as primeiras batalhas são vencidas ou perdidas, porque hoje o poder não se anuncia com bandeiras. Ele se move nas entrelinhas, nos detalhes, nos silêncios calculados. Você acha que não está jogando, mas estão jogando com você. A cada conversa, reunião, mensagem, negociação, clique, respeito não se pede, influência não se compra, dinheiro não se espera. Tudo isso se conquista com presença estratégica. E se você não entender as regras, vai ser usado por quem entendeu. Essas são 7 leis das 48 leis do poder que você pode aplicar hoje na sua fala, na sua postura, no seu feed no trabalho, sem parecer autoritário nos relacionamentos, sem parecer manipulador e nas redes, sem parecer desesperado por atenção. Você vai jogar, vai vencer, e ninguém vai perceber que você estava jogando. Lei 5. Proteja sua reputação como se fosse sua vida. No jogo do poder, a sua imagem vale mais que a sua verdade. E a reputação não é apenas o que dizem sobre você, é o que decidem sentir ao te encontrar. Você pode ser bom, pode ser justo, pode ter feito tudo certo por dentro, mas se o mundo não enxergar isso, nada disso importa. A reputação é a primeira muralha entre o respeito e o esquecimento. E todo príncipe moderno precisa erguê-la antes da batalha começar. O que te defende não é o que você é o que você emana. No mundo real, você não é julgado pelos seus valores, é julgado pela energia que carrega, pelo que representa, pelo que parece. A postura quando entra o silêncio, quando não reage, o tipo de palavra que você não diz, a firmeza que existe na sua calma. Isso fala por você antes da sua voz. E se a sua imagem não proteger seu nome, você será atacado, pelo que ainda nem fez. A mulher que era temida sem nunca ter sido vista como frágil, Margaret Thatcher, era chamada de Dama de Ferro. Não por gritar, não por ameaçar, mas porque sua postura era inabalável. Ela podia discordar sem alterar o tom. Podia ser atacada sem cair na provocação. E quanto mais tentavam derrubá-la, mais sua reputação crescia como escudo. Ela entendeu que o poder real não precisa ser defendido em palavras. Basta ser sustentado com presença. Como usar isso hoje? Sem exagero, sem força, apenas com domínio silencioso. Na vida pessoal, cuide do que você posta, fala e repete. Toda vez que se justifica demais, sua autoridade sangra. Fale menos, posicione-se mais, olhe mais fundo. No trabalho, construa uma imagem que ande antes de você. Seja o profissional que entrega sem prometer. Reputação boa é invisível, é mais sentida no ambiente e na guerra social. Se tentarem atacar sua imagem, não responda com desespero. Responda com classe, com dados, com uma compostura que destrói, sem fazer barulho. A sua marca é a sua muralha. Reputação é o que fica quando você sai da sala, quando desligam o vídeo, quando você silencia. Ela protege você enquanto você dorme. Ela fecha contratos enquanto você ainda não chegou. Ela te transforma em referência ou em risco. E quem entende isso não vive tentando provar quem é, porque o mundo já entendeu e respeita antes mesmo de perguntar. Lei 13. Quando precisar de algo, apele ao interesse, não à gratidão. Você vai precisar pedir ajuda, apoio, confiança, investimento, mas se pedir da forma errada, vai parecer fraco. O erro da maioria, acreditar que o mundo se move por bondade, que as pessoas fazem porque gostam, que basta merecer para receber. Só que o mundo real não é uma fábula, é um mercado.
E o que move esse mercado é o interesse. O mundo não funciona com, por favor, funciona com, aqui está o seu lucro. Você quer algo, não diga, você faria isso por mim. Diga, olha o que você ganha com isso. Não ofereça emoção, ofereça vantagem. Transforme o seu pedido em uma proposta irrecusável, porque as pessoas se movem quando percebem que estão ganhando. O homem que convenceu o bilionário sem pedir um centavo. John D. Rockefeller, o maior magnata da história americana, não começou com poder. Começou com um mapa. Ele mapeava o que cada investidor queria e, ao invés de pedir por ajuda ou confiança, ele desenhava lucros. Cada carta, cada reunião, cada parceria. Ele dizia, eu não preciso de você, mas você pode lucrar comigo. Resultado? Ele construiu um império usando o interesse como argumento e a vantagem como porta de entrada. Como usar isso hoje? Em pedidos, negociações, conversas pessoais. Vai pedir algo? Transforme o favor em moeda. Mostre o retorno. Mostre o impacto. Mostre o lucro emocional, financeiro ou social que o outro terá. Vai apresentar um projeto? Nunca diga, confia em mim. Diga, aqui está o que você vai ganhar. Apele ao ego, à vaidade e ao medo de ficar de fora. Na vida pessoal mesmo, na amizade ou no amor, mostre o que o outro recebe por estar com você, não como carência, mas como consciência de valor. Os pedidos fracos são os que dependem da bondade. Os pedidos fortes são os que despertam o interesse. Quando você apela à gratidão, você implora. Quando você apela ao interesse, você negocia. E quem negocia com inteligência não precisa pedir duas vezes. Transforme sua necessidade em uma oportunidade. Transforme sua proposta em uma ponte e faça com que o outro queira atravessar por vontade própria. Essa é a Lei 13. E quem domina ela não pede, conduz. Lei 26. Mantenha as mãos limpas. No jogo do poder, erros acontecem. Conflitos surgem, decisões difíceis precisam ser tomadas e, às vezes, alguém vai ter que cair. Mas esse alguém nunca pode ser você mesmo quando a ideia foi sua mesmo, quando a estratégia saiu da sua cabeça, mesmo quando o plano foi executado com sua permissão. Seu nome precisa estar limpo, seu semblante intacto, sua presença acima de qualquer suspeita. O mundo não pune quem erra, pune quem é visto como culpado. A justiça social não segue leis, segue percepções. E quem parece sujo é tratado como culpado. Por isso, o verdadeiro estrategista age por trás das cortinas. Influencia, mas não aparece. Comanda, mas não se compromete. Governa sem deixar impressões digitais. Essa é a arte de agir sem se sujar. O líder que saiu ileso de todas as crises. Durante os anos mais tensos da política americana, Franklin D. Roosevelt tomava decisões duras, intervenções econômicas, guerras, cortes brutais. Mas quem anunciava os detalhes? Quem assinava os decretos mais impopulares? Nunca era ele. Ele delegava, terceirizava, usava conselheiros e ministros como para-raios. E quando algo dava errado, ele era o primeiro a se mostrar indignado, como se tudo tivesse acontecido sem sua aprovação. Resultado, saiu como herói, mesmo tendo puxado os fios nos bastidores. Como usar isso hoje na vida, na liderança, nas relações, na empresa? Tenha operadores. Deixe as decisões duras nas mãos de quem pode ser trocado e mantenha sua imagem como a ponte, não como a faca. Em grupos sociais, nunca seja o portador da notícia ruim. Influencie decisões nos bastidores e, quando a tensão explodir, seja o pacificador. Na vida pessoal, se precisar se afastar de alguém, faça isso de forma silenciosa, sem drama, sem exposição, sem manchetes.
O poder real é o que governa sem deixar rastro. Você não precisa sujar suas mãos para mover o jogo. Precisa de estratégia, de intermediários, de distância emocional. Quem comanda não precisa se justificar. Quem influencia não precisa assinar. Quem entende a Lei 26 sabe que o poder mais duradouro é aquele que não pode ser culpado de nada. Porque no fim do dia, o mundo não pune quem erra, pune quem se deixa ver errando. Lei 35. Domine a arte do tempo certo. No xadrez do poder, o movimento mais forte pode se tornar o mais fraco se for feito fora de hora. Não adianta ter razão antes do tempo, nem força na hora errada. O tempo é o mestre oculto, a lâmina invisível que corta com precisão, quando todos já baixaram a guarda. Enquanto os ansiosos falam, o estrategista observa. Enquanto os impulsivos tentam vencer no grito, ele ouve o silêncio entre as palavras. Ele espera não por medo, mas por saber que todo império, por maior que pareça, tem um ponto de fraqueza. Um cansaço, uma fissura emocional, um momento em que a muralha vira brecha. O imperador que esperou 4 anos para dar um único passo. Napoleão Bonaparte foi um mestre da velocidade, mas o que poucos sabem é que suas vitórias mais seguras vieram quando ele soube parar. Durante as tensões com a Áustria, ele recebeu o mapa de uma fortaleza que queria invadir. Todos diziam, agora é a hora. Mas ele não foi. Ele esperou 4 anos, até que o exército rival trocasse de generais, até que a liderança ficasse instável, até que a guarnição interna se dividisse. E então, em 2 dias, ele tomou a cidade inteira. Sem resistência, sem esforço, ele sabia. O impossível se dissolve com o tempo certo. Vai confrontar alguém? Espere o momento emocional. Espere ele estar cansado, distraído ou instável. E aí, fale o mínimo com força máxima. Vai pedir algo importante? Sinta o timing da conversa. Se o clima estiver fechado, recue. Tempo errado transforma sim em não. Na sua vida estratégica, não se precipite em mostrar tudo o que sabe. Deixe que subestimem você. Deixe que avancem. E quando estiverem expostos demais, haja com precisão cirúrgica. Haja com precisão cirúrgica. É sobre tempo. A paciência não é fraqueza. É posicionamento. É mira. É domínio. Quem se move cedo demais se entrega. Quem ataca tarde demais perde o impacto. Mas quem domina o tempo vence sem parecer que lutou porque, no final, o tempo transforma o improvável em inevitável e o impossível em oportunidade. Lei 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. O mundo te observa, analisa seu tom, julga sua roupa, decifra seu silêncio. E se você for diferente demais, rápido demais, você vira a ameaça. E o sistema sempre ataca o que ameaça. Ele. Você não precisa se expor para ser autêntico. Não precisa bater de frente para mostrar que pensa diferente. O verdadeiro poder não precisa chocar, ele precisa se infiltrar. O estrategista silencioso não rompe, ele se mistura. Você quer mudar o jogo? Então primeiro entre no jogo, adapte-se ao grupo, copie o tom de voz, use o vocabulário deles, compartilhe a linguagem, vista o ambiente, mas pense como estrategista. Enquanto todos riem, você calcula. Enquanto todos se emocionam, você observa. E então, quando for o momento certo, você surpreende o espião que derrotou uma nação sem usar uma arma. Durante a Segunda Guerra, o agente Juan Pujol Garcia foi ignorado pela inteligência britânica. Então, ele criou sua própria rede de espionagem falsa e ofereceu ajuda aos nazistas. Eles acreditaram, receberam relatórios, acreditaram em cada palavra. E o que Juan fazia? Escrevia o que eles queriam ouvir e escondia o que os aliados planejavam.
Resultado: desviou tropas, confundiu generais e foi condecorado por ambos os lados porque fingiu ser um deles, enquanto nunca deixou de ser ele mesmo. Como usar isso hoje em redes, empresas, grupos sociais? Na empresa, fale a linguagem do chefe, compreenda o jogo político do ambiente e nunca critique abertamente o que ainda não pode mudar. Nas redes sociais, não force a autenticidade pela diferença. Entregue valor no formato que o grupo entende e depois subverta com estratégia. Na vida social, observe o ritmo do ambiente antes de impor o seu. Espelhe primeiro, conduza depois. Está em ser o comum que ninguém espera. Você não precisa romper, precisa entrar, ser aceito e dentro ser o comando invisível. O mundo respeita quem o entende e despreza quem tenta mudá-lo sem saber jogá-lo. Então, jogue como se fosse um deles, enquanto constrói o que nenhum deles jamais imaginaria. Lei 45. Pregue a mudança, mas mude devagar. Você quer mudar, quer crescer, evoluir, romper com tudo que te limita, mas o mundo não está pronto para a sua transformação. Porque o mundo teme o que muda rápido demais. Mesmo que seja positivo, mesmo que seja brilhante, mesmo que salve vidas ou mude destinos. Mudança brusca assusta, e tudo que assusta vira ameaça. O verdadeiro estrategista não explode, ele evapora e ressurge. Quer mudar sua vida? Mude, mas mude sem alarmar. Mude invisível, sutil, precisa. Troque a forma de falar, ajuste o ritmo do seu dia, refine a energia que você transmite. Não avise, não grite. Não declare guerra à versão antiga, apenas vá um passo por vez como quem não está fazendo nada, mas, por dentro, está construindo um império. O CEO que mudou uma multinacional sem que o conselho notasse, Howard Schultz, da Starbucks. Quando reassumiu o comando da empresa, ela estava em queda, com os lucros caindo, o brilho apagado. Mas ele sabia que se mudasse tudo de uma vez, o sistema rejeitaria, o mercado surtaria, o público estranharia. Então ele começou pequeno, tirou uma linha do cardápio, mudou a trilha sonora das lojas, ajustou o uniforme e alterou discretamente a iluminação, e depois mudou o modelo de negócios. Resultado: a Starbucks voltou ao topo. E ninguém percebeu quando, porque ele mudou antes de ser percebido. Como usar isso hoje na sua identidade, rotina, ambiente? Quer se transformar? Não conte a todos, não poste declarações, não quebre tudo o que era você. Comece pelos detalhes, a roupa, a entonação, o conteúdo que consome, as conversas que evita, o silêncio que passa a usar como ferramenta. E quando perceberem, você já terá subido 2 níveis, sem resistência, sem confrontos, sem pedir permissão. The most powerful change is one that happens while everyone thinks nothing has changed. O erro de muitos é tentar mudar como se fosse vingança, como se precisasse provar, mostrar, responder. Mas quem entende o poder não precisa disso. Ele muda com calma, com propósito, com estratégia, porque sabe que o barulho atrai atenção, mas a transformação sutil atrai domínio. E quando o mundo perceber, você já estará onde ninguém imaginava, e ninguém vai saber como. Lei 47. Não ultrapasse a meta. Saiba a hora de parar. Você venceu, conquistou, lucrou e agora você para. Não porque está cansado, não porque desistiu, mas porque o mestre entende. A arte não está só no ataque, está no corte, na pausa, na saída. O amador vence e quer mais. O estrategista vence e desaparece. A maioria comete o erro depois da vitória. Fala demais, se expõe demais, insiste demais, acha que está ampliando o domínio, mas está abrindo brechas. O segredo do domínio real é saber parar no auge, fechar o negócio quando ainda estão com sede, encerrar a conversa enquanto ainda querem te ouvir,
sumir enquanto ainda te procuram. Porque o que para no topo vira lenda, o que insiste depois vira ruído. Certa vez, um dos maiores generais de Alexandre, logo após uma conquista monumental, quis avançar mais um território. Ele tinha os soldados, tinha o mapa, tinha o momento. Mas Alexandre o chamou e disse: quem não sabe parar, não sabe reinar. O general recuou e dias depois descobriu que o território seguinte estava envenenado. Literalmente, ele teria vencido e morrido. Parar salvou seu império e sua vida. Como usar isso hoje? Em decisões, comunicações, negócios. Terminou uma reunião? Bem, pare ali. Não prolongue. Não tente vender mais. Acabou de fazer uma venda? Não ofereça outro produto na sequência. Deixe a experiência maturar. Disse uma verdade poderosa? Silencie. Não justifique. Não explique demais. O que é memorável precisa de espaço para ecoar. Parar na hora certa é a última prova de domínio. O mundo admira quem sabe parar, quem sabe se retirar com elegância, quem some deixando rastro de autoridade. O jogador medíocre força. O jogador impulsivo gasta tudo. O jogador verdadeiro para no momento certo, porque ele entende que a vitória de hoje é só o terreno da estratégia de amanhã. E quem sabe parar sempre tem para onde voltar, sempre deixa o palco com os olhos ainda voltados para ele. Doesn't shout. It doesn't need to prove itself. It doesn't need to. It moves like a code, silent, surgical, present, even when absent. It appears in gestures that don't seek attention, in poses that speak louder than words. In the way you enter a room without needing to say why you're there. It's in what you refuse, in what you choose to keep silent. Na hora em que você para e o mundo continua falando seu nome, essas 7 leis são apenas a superfície. São como os primeiros degraus de uma escada que não tem fim. Leis que funcionam em qualquer ambiente, porque operam abaixo da consciência. Leis que os líderes usam sem citar e que os fracos desprezam até serem esmagados por elas. Se você chegou até aqui, então você não é qualquer um. Você não quer apenas ser visto, quer ser respeitado. Você quer ocupar um espaço onde ninguém mais se atreve a entrar. Quer sentar à mesa e ser ouvido no silêncio. Se você chegou até aqui, então você não é qualquer um. Você não quer apenas ser visto, quer ser respeitado. Você quer ocupar um espaço onde ninguém mais se atreve a entrar. Quer sentar à mesa e ser ouvido no silêncio. Por isso aqui na descrição eu deixei os próximos passos. O livro completo, As 48 Leis do Poder, para você ter a base que nenhum colégio, curso ou coach vai te dar. Um livro avançado sobre psicologia da influência e outro sobre manipulação sutil aplicada ao cotidiano. 3 obras, 3 portas. E quem abre essas portas não volta mais para o mesmo mundo. E para quem quer mais, a área de membros. Mas isso aqui é só a superfície. Na área de membros, o jogo é outro. Todos os meses, eu libero um guia com mais de 4 horas de conteúdo sobre temas que você nunca vai ver abertamente no YouTube. Sedução invisível, manipulação estratégica, poder silencioso, scripts, gatilhos, arquétipos e o tipo de conhecimento que constrói homens raros. Esses vídeos ficam disponíveis por apenas 2 meses. Depois, viram conteúdo fechado do curso completo. Lá dentro, você também pode acessar os e-books com exercícios e estruturas práticas. Ou seja, quem entra sobe de nível, quem espera perde a janela. Yeah!